A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa lição desta semana é a de número 3. Ela está dividida em duas partes. Chamei esta de primeira parte e depois vai ter uma segunda parte. É uma lição um pouco extensa, com assuntos bastante interessantes, onde nós vamos tratar do assunto sobre a natureza do ser humano, tá? Vamos estar falando aí sobre o corpo, a alma e o espírito, né, do ser humano. E você é nosso convidado para assistir esta videoaula conosco. Eu peço a tua compreensão e entendimento. Assista esta aula até o fim. Se não for possível de uma vez só, faça isso em 2, 3, 4 vezes, se possível, mas assista. Você vai trazer entendimento, né? Quem sabe tirar algumas dúvidas até o que é alma, o que é espírito. Talvez o corpo é mais fácil você entender, porque é uma parte física, é uma parte da materialidade do homem e podemos tocar. Mas e a alma? O que é a alma? E o que é o espírito que tanto falamos, que fala tanto nas igrejas, que fala tanto no mundo espiritual? O que é espírito? O corpo separa do espírito? Separa da alma? Como que é isso? Então você vai ter estas dúvidas aqui, vai estar sendo explicada de uma forma bastante clara, objetiva, que você pode estar entendendo. Se não for possível o entendimento e precisar de alguma explicação mais precisa, você pode, né, fazer comentários e nós respondemos aqui mesmo no canal, tá bom? Esta aula é do dia 19 de janeiro de 2020. Geralmente elas são aplicadas nestas datas nas igrejas, né, aos domingos, mas não necessariamente nestas datas. Tem igrejas que é aplicada antes, né, no culto de doutrina ou qualquer um outro culto que é para deixar livre os irmãos no domingo. Mas, numa grande maioria, isto é feito aos domingos de manhã. Muito bem. Nós temos aqui o título da nossa revista. Nós estamos falando da raça humana, a origem do homem, a queda e a redenção. A queda do homem e a redenção. Né? Então, neste trimestre, vamos estar tratando deste assunto. Como já falei, na lição de número 3 é essa, e trata da natureza do ser humano. Trouxe aqui uma fotografia, uma imagem, onde eu tenho aqui um corpo, né, uma pessoa, né, e eu tenho aqui 2 caminhos à sua frente, e ele precisa tomar uma decisão qual caminho que ele vai seguir. No mundo espiritual existem esses 2 caminhos. Nós temos uma alma e temos um corpo. Esta alma, ela está entrelaçada no espírito, alma e espírito está no corpo. E no corpo, a Bíblia diz que Deus deu livre arbítrio para o homem para tomar uma decisão. Diante desta imagem eu tenho uma decisão a ser tomada, qual desses caminhos eu devo seguir. A princípio, olhando aqui aos olhos nus, esses caminhos têm diferenças. Logo no entrar eu vejo que eu tenho um caminho traçado muito bonito, asfalto até onde os meus olhos enxergam. Enquanto no outro caminho eu tenho aqui apenas a entrada bonita. Depois eu tenho muitas pedras, pedregais. E eu preciso tomar uma decisão. Qual decisão devo tomar? Você vai nos assista nesta aula e nós vamos estar comentando aqui a respeito deste caminho.
Muito bem. Como já te disse, no rodapé deste slide aí está o meu nome. Com esse nome você vai entrar no nosso canal no YouTube e vai vai compartilhar esta videoaula. Compartilhe, compartilhe com um amigo, com um irmão em Cristo, com um colega de trabalho, com um vizinho. Deixa eu te falar por que peço isso nas nossas lições. Porque, amados, não ganho nada com isso. De repente você pode estar perguntando quanto você ganha para estar fazendo esses comentários, para estar pedindo tanto para que seja compartilhada os teus vídeos. Não ganho nada, meu irmão. Não ganho nada, minha irmã. Não ganho nada, meu amigo. Essas lições são publicadas semanalmente e eu faço isso pelo amor ao Evangelho, pelo amor à obra de Deus, pelo amor à palavra de Deus. E ela pode alcançar vidas. E vidas, ela tem um grande significado para a nossa, para o nosso Deus. Tá? Eu quero deixar para você nesta manhã um versículo que se encontra na carta do apóstolo João, é a terceira carta do apóstolo João, o versículo de número 2, quando diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como também vai a tua alma. Tá bom? Eu escolhi este versículo por quê? Porque está tratando, esta lição trata da natureza do ser humano. E dentro da natureza do ser humano existe a alma. E o apóstolo João, escrevendo esta carta ao seu saudoso, ao seu amigo de ministério, o Gaio, ele estava trazendo um elogio ao seu amigo Gaio. E ele está desejando a ele saúde, e que também não bastasse ter saúde, ele precisava que a sua alma estivesse bem, né? Então é o meu desejo nesta manhã é que você esteja aí com muita saúde no teu coração, que você esteja com muita alegria, né? E a alegria também faz parte deste assunto que nós vamos estar tratando. Mas o meu desejo também é que a tua alma esteja bem, né? A tua alma. Irmão, e o que é alma? Pois é. Então, assista esse vídeo e você vai entender o que é alma. O que é alma? Você pode estar dizendo: olha, eu estou angustiado. O que é isso? Eu não estou alegre. O que é isso? Isso é alma? Isso é o espírito? O que é isso? Pois é. Fica conosco aqui nesta lição e você vai entender, tá bom? Então, como te disse, não ganho nada, mas pelo amor à palavra, pelo amor ao Evangelho, para levar uma mensagem de conforto para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito, eu faço isso com muito carinho. É uma leitura feita toda semana, tá? Esses vídeos são publicados todas as semanas e disponibilizados aí para você no nosso canal. Então tem outros vídeos lá, você pode estar assistindo e pode estar nos ajudando e pode estar ajudando vidas a ter alegria na alma, ainda hoje, tá bom? Então vamos adiante. Eu fiz aqui uma inversão aqui da sequência das lições. Eu trouxe logo após a apresentação do primeiro slide os objetivos desta aula. Por quê? Porque dentro desses objetivos você pode despertar sua curiosidade para assistir esta aula. É o meu desejo. E assim você vai ser edificado e também irá edificar pessoas, porque creio que você sendo edificado, você terá o desejo de
outras pessoas também serem edificadas. Tá bom? Então, o objetivo desta lição, o objetivo geral, nós vamos expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Então, o ser humano ele é constituído destas três partes: corpo, alma e espírito. Tá? Então, esse é o objetivo geral. Nos objetivos específicos, e são 4, 2 deles está nesta primeira parte da nossa lição, os outros 2 está na segunda parte. Então, nós temos aqui, na primeira parte, nós vamos mostrar a complexidade do ser humano. E na segunda parte, nós vamos elencar ou organizar isso, as características do corpo humano. Nós vamos estar mostrando aqui nesta videoaula essas características do corpo humano. E também, no terceiro objetivo, e agora sim está na segunda parte do nosso vídeo, mas nós vamos estar falando o seguinte: destacar a alma como o nosso elo com o mundo exterior. Nós vamos estar falando a alma, o elo da ligação com o mundo exterior. O que é isso? Que mundo é esse? Pois é, vamos estar falando. A quarta parte, nós vamos relacionar o espírito com o nosso contato com Deus, com o contato com o eterno, com o contato com o Todo-Poderoso. Como que eu faço esse contato? Então nós vamos estar falando aqui sobre esse contato, o que leva a ter este contato. Vamos estar falando exclusivamente do espírito que faz este contato. Amém, amados? Vamos adiante. Nós temos um carro de som passando aí na rua. Vamos deixar ele passar. Muito bem, vamos adiante. No nosso texto áureo diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo 23. Embora este versículo que eu costumo chamar de versículo chave, e o porque ele traz uma geral do assunto estudado, ele não é um versículo que ele está dentro da leitura bíblica em classe, mas ele é um versículo que ele trata da situação do que nós falamos sobre a complexidade do corpo, né? Que a complexidade do ser humano, que ele é ligado das três coisas, né? O corpo, a alma e o espírito. E esses precisam estar todos bem. E aqui, por esse motivo, também se faz jus aí o versículo que nós lemos no início da terceira carta do apóstolo João, o versículo 2. Tá? Quando a alma estar bem, o corpo estar bem e o espírito estar bem. Quando o corpo, por algum motivo, não estar bem, você entristece, a tua alma entristece, o teu espírito não fica bem. Quando você fica doente, automaticamente você fica, aquela pessoa moribunda. E nós vamos estar explicando isso, o que é isso, tá? O que é isso? E na verdade prática vai nos dizer o seguinte, nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Então, quando o texto áureo está falando que o Deus de paz ele quer nos santificar em tudo,
está dizendo exatamente isso, que ele quer santificar o corpo, a alma e o espírito, manter isso conservados irrepreensível para quê? Para o grande dia do Senhor, para a vinda de Cristo. Tá? Então, a tríplice natureza que ele está falando, então está falando da tríplice natureza física que corresponde ao corpo, mental e espiritual, que corresponde à alma. A alma. E nós vamos ver mais para frente que existe o homem, ele tem essa duplicidade, né, de pensamento, digamos assim, que é a parte física e a parte espiritual. E nós vamos estar falando aí que todos necessita de uma parte espiritual, todo o corpo. Embora não importa a princípio aqui qual seja a fonte que é buscada essa parte espiritual, né? Entre aspas, quero que você entenda, é sobre a fonte. Todos têm uma necessidade de buscar esta parte espiritual. Mas nós vamos ver que existe, conforme eu falei no início, os dois caminhos, né? Onde um caminho, né, parece bom e o outro parece ser ruim. Muito bem, vamos adiante. Temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26 ao 28, também o capítulo 2, versículo 7. Não vou estar lendo para ganharmos tempo, aconselho que você leia, caso isso ainda não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo, faça essa leitura, e ela é de bastante entendimento para a continuidade da nossa videoaula. Comentário do professor. Eu fiz aqui um comentário, quer dizer, eu apenas, né, fiz umas pequenas modificações aqui no comentário existente da revista, do comentarista, né? Quando diz o seguinte: o ser humano é um ser complexo, tá? Isso é fato, é um ser complexo, né? Essa complexidade passa pela materialidade e imaterialidade, a imaterialidade da pessoa, que se revelam na constituição do corpo, da alma e do espírito. Tá? Amados, queremos trazer nesta lição o que chamamos de necessidade espiritual. Da mesma forma em que é necessário o corpo, o exercício cotidiano, a alma e o espírito precisam cultivar o exercício diário da comunicação com Deus por meio da oração, da leitura da palavra e da meditação nas escrituras. Muito bem, vamos comentar um pouquinho isso aqui. Depois a gente faz a leitura, o restante da leitura. Então, o comentarista, aqui no nosso comentário do professor, está dizendo que o ser humano é um ser complexo. Eu iria um pouco mais adiante. Eu diria que o ser humano é um ser difícil de compreender. Muito bem. Mas quando diz que é complexo, está dizendo que a complexidade ela passa por um processo da materialidade e a imaterialidade, onde são os dois mundos na qual vivemos uma duplicidade, né, da natureza humana, onde a materialidade se encontra no corpo e a imaterialidade se encontra no espírito e na alma, tá bom? E aqui vem a constituição do ser humano, que for formando aí pelo corpo, a alma e o espírito, onde o corpo, a alma e o espírito está dentro da materialidade e a imaterialidade. Onde a materialidade está o corpo, a imaterialidade está a alma e o espírito. Tá bom? Então, está aqui uma verdade onde nós vamos estar explorando
esses dois mundos aí, materialidade e a imaterialidade do ser humano, tá? Também vai dizer que existe uma necessidade. Este corpo, esta alma e este espírito, existe uma necessidade, né, para se manter no cotidiano, nos dias, né, na convivência normal. Quando diz que, da mesma forma que o corpo, que é necessário para o corpo um exercício físico cotidiano, ou ainda mais além, um alimento para manter o esqueleto humano firme, com saúde, saudável, a alma e o espírito precisa também dessa mesma injeção diária, que é a comunicação com Deus. E como que eu faço isso? Através da oração e da leitura da palavra de Deus e na meditação das Escrituras. Tá? Fiz esta parte aqui, este comentário, colocando aqui em letras diferentes de cores, para que nós venhamos entender o que está falando esta parte desta complexidade que traz o ser humano. A imaterialidade e a materialidade está dentro dessa explicação, onde nós precisamos entender. Onde uma parte é abstrata, eu consigo tocar, a parte da materialidade, que é a parte do corpo, a parte física, o alimento cotidiano, o exercício físico cotidiano, o meu corpo precisa para ele estar, né, firme, para ele manter saudável. Mas a imaterialidade eu não consigo enxergar, está na alma e no espírito. Então esta parte eu não consigo enxergar. Então esta parte eu preciso ter sede de fazer. Eu preciso cultivar isso diariamente, que é o meu contato com o eterno, a minha comunicação e comunhão com Deus, com o eterno, com o Todo-Poderoso. Está na alma e no espírito, tá? No espírito. Qual é o espírito? O espírito do homem. No espírito do homem se encontra esta comunicação, tá bom? É verdade que devemos cuidar com a saúde do corpo, mas igualmente da saúde da alma e do espírito, tá? Assim como eu cuido da saúde do corpo, preciso estar cuidando da saúde da alma e do espírito. Nosso pensamento deve ser levado cativos a Cristo, né? Uma pessoa cativa é alguém que precisa fazer algo para alguém porque é submetido àquilo. Não que nós venhamos a ser submetidos a fazer as coisas para Cristo, mas na medida que existe uma necessidade, e a necessidade é algo que não pode substituir, existe uma necessidade de alimentar o corpo. Assim como existe uma necessidade de alimentar o mundo espiritual. E quando essa necessidade ela vem do interior do homem, aí eu fico cativo nos meus pensamentos, e aí eu só penso nas coisas do alto, como fala lá no livro de Tiago, né? Quando fala que este pensamento do alto, me faz o contato com Deus. O contato com Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus, peça do alto, tá certo? No livro de Tiago vai estar falando. Muito bem, a introdução da nossa aula nos diz o seguinte: nesta aula de hoje, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que compõem, é de tal forma maravilhosa que chegam a ser inexplicável. Né? Salmos 139, versículo 14. Então, é uma parte complexa a natureza do homem, onde nós vamos estudar. Constitui, é uma parte que é maravilhoso, mas de uma determinada maneira nós não conseguimos
explicar isso. É inexplicável. O mundo, o homem não conseguiu ainda explicar exatamente o ser humano, o processo da ser humano. Muito bem. Nesta circunferência eu tenho aqui 3 partes divididas, onde eu tenho aqui um centro, onde está dizendo que é o espírito e a consciência. Eu tenho aqui na parte intermediária uma outra circunferência onde está a nossa alma, e eu tenho aqui na parte de fora onde está centrado o espírito, onde está centrado o corpo. Onde aqui nós falamos agora há pouco que está a materialidade, todo o processo aqui está a matéria, a materialidade, a parte física, tocável, palpável do homem, né? Está aqui. A parte que eu não consigo tocar, não consigo palpar, não consigo ver, está dentro da alma aqui, ó, na alma, esta parte, né? Esta parte cinza, aqui está a alma do homem. E aqui na alma do homem está a mente, a vontade e as emoções. E agora você começa a entender a nossa aula de hoje, né? Quando nós vamos estar falando o que é alma, mais na frente, acho que é na segunda parte desse vídeo, vai estar falando sobre, nós vamos estar fazendo essa pergunta, o que é alma? E nós vamos entender o que realmente é alma, para nós entendermos esta circunferência. E aqui no centro está o espírito, a consciência. Você deve fazer essa pergunta, irmão, mas e o espírito não está aqui na alma? Vamos estar falando nisso mais na frente, tá bom? Mais na frente nós vamos estar falando. Possuímos também uma substância imaterial. Qual que é a imaterialidade? A imaterialidade está exatamente no espírito e na alma. Está aqui, ó, na alma. Está na alma. Então, se está na alma, o espírito está aqui. Irmão, mas você está dizendo que o espírito está no centro, tá? Vamos estar falando desse espírito aqui no centro, tá? Da consciência humana. A consciência é do homem. Vamos estar falando desse espírito aqui, tá bom? Acompanhe nós, vamos assista esta aula até o fim e você vai estar entendendo o que é alma e o que é espírito. Acredito que o corpo é mais fácil, porque é uma parte material, né? E nós possamos entender a parte física do ser humano, mas nós não temos assim nas nossas ministrações, muitos dos nossos irmãos até dentro da igreja têm essa dificuldade de entender realmente o que é espírito e o que é a alma, tá? Mas nós vamos estar falando aqui. Além da substância física do corpo, né? Esta é a substância física do corpo, né? Está numa setinha aqui mostrando a substância física do corpo. Aqui nós temos a parte, né? Possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma, tá? O espírito e a alma, né? Corpo, alma e espírito, né? Nessa circunferência, um está dentro do outro. O corpo, a alma e o espírito está dentro do corpo. Então o homem, ele possui estas 3 matéria, digamos assim, 3 partes para formar, né, o corpo, para formar um homem. Precisa dessas 3 substâncias, né? Todos nós precisamos dessas 3 substâncias, ou seja, temos essas 3 substâncias. E agora, como lidar com isso? É isso, e como entender? E o que é uma e o que é a outra? E os 3 andam juntos e não se separam? Pois é, nesta aula, nesta videoaula, você vai entender, vai ver essas perguntas. Será respondidas essas perguntas para você. Amém, amados? Vamos adiante. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual, né? Então, Deus habilitou isso, que o homem fosse, né, formado, né, tanto com o mundo físico
habilitou-nos Deus assim a relacionar o homem tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Nossa única posição, nós temos aqui na parte 1, o mundo espiritual, né? Espiritual, nesse mundo aqui é o mundo espiritual, e aqui o mundo físico, onde o mundo físico se encontra o corpo, né? No mundo espiritual se encontra a alma entrelaçada aqui no corpo, né? Somos tanto físico como espirituais. Vamos entender isso de uma maneira bastante clara, tá? Vamos estar falando aqui. Então, nós somos tanto físico como espiritual. Quando fala de físico, está falando da parte material que tocamos, que posso tocar, que é o corpo. Quando fala de espiritual, está falando da parte, né, imaterial, da parte que eu não consigo tocar e não consigo ver. Mas, e eu consigo sentir? Pois é, esta pergunta nós vamos estar respondendo aqui também, tá bom? No livro de Efésios, no capítulo de número 6, essa parte aqui não está na lição, eu coloquei aqui para nós entendermos um pouco essa explicação sobre o mundo espiritual e o mundo físico, quando diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá? Quando o apóstolo Paulo está falando aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo, desde o primeiro versículo, mas no nosso caso aqui o versículo 12, ele está falando desses dois mundos aqui, tá? Que a luta do cristão não é contra o corpo, que é carnal e que tem sangue, não, mas nós lutamos contra a parte imaterial, né? Que não vemos, que é a parte que ela está na alma e espírito, que também este espírito está o príncipe ou os principados das trevas. De onde? Deste mundo. E onde como que veio esses principados? Pois é, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos de Deus, né, eles foram expulsos dos céus na rebelião de Lúcifer. Tá certo? E onde eles estão? Nas hostes espirituais da maldade. Então, nas hostes espirituais da maldade, né? São os principados do ar. Vamos explicar aqui. Eu peguei essas duas palavras, séculos e hóstias, trouxe elas para cá e vamos explicar isso aqui. Ó. Século e hóstia. Ó. São forças dominadoras. Forças dominadoras. Né? Esses termos todos se referem a poderosos seres espirituais, né? Conforme falamos aqui. Poderosos seres espirituais. Talvez em termos de vários níveis, pois é, vários níveis de que eles estão, porque eles estão nas potestades do ar, né? Vários níveis que compõem a potestade do ar, né? Porque tem primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e existem estudos até 7 céus, mas não é o caso aqui do nosso estudo, deste estudo. Mas nós temos aqui, onde está falando que esses seres, eles compõem, né, em vários níveis, que são as potestades do ar. E você vai encontrar isso no capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Né?
E quem são esses seres? Lá no capítulo 2 fala que é o diabo que governa este mundo, que tem este governo dessas regiões, né? Nessas hóstias espirituais, tá bom? Então é por isso que nós vamos explicar na alma e o espírito para termos a defesa, né, desses dominadores da maldade, dessas potestades, tá? E nós vamos ter que tratar isso separadamente para entendermos, tá bom? Muito bem, até aqui foi a nossa introdução. Agora nós vamos dar início à nossa aula, né? Foi um pouco extensa a nossa introdução, mas se fez necessário. Vamos dar início à nossa aula, né? Vamos tratar sobre a complexidade do ser humano. Nós temos aqui 3 subtópicos. Vamos falar sobre a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza dos homens, tá? Na natureza de Deus, nós vamos dizer o seguinte: ao contrário do homem, Deus possui uma única natureza, tá? Né? Deus possui uma só natureza. E nessa sua natureza, por essa razão, ele foi determinado pelo próprio Filho como sendo o Espírito. Então, a natureza de Deus é ser um ser, ele é Espírito. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz que ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito e pronto. Então, Deus não, aqui nós vemos aqui nesta imagem, o Senhor Jesus falando para aquela mulher, né, que foi pedir-lhe água, e ele diz que ela não saberia quem era que estava pedindo a ela água, né? E se soubesse, ela era que pediria, ele lhe daria água viva, para que ela, bebendo desta água, ela não mais teria sede. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ela, né, pediu para que dasse desta água. Tá bom? Vamos adiante. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, né? Deus não necessita de um corpo, porque ele não necessita de um corpo, alma e espírito, porque ele já é espírito, o próprio Deus. Tá? Nesta imagem aqui, ele não necessita deste corpo, tá? Não necessita deste corpo, porque a Bíblia diz que ele é espírito. Ele é espírito. Então, não tem alma, Deus não tem alma e Deus não tem corpo. Deus é espírito. Tá? Vamos adiante. O Todo-Poderoso define-se a si mesmo como aquele que simplesmente é. Ele fala no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14, eu sou o que sou. Né? Por si só ele existe, ele é o que é. João capítulo 5, versículo 26, fala lá que ele é o que é. Aqui nesta imagem, na sarça que Moisés via que ela ardia e não se queimava, estava ali, né, o Deus, quando diz que eu sou o que sou. Tá? Então, aqui, amados, cai por terra, esta passagem aqui não está na nossa lição, foi um comentário que fiz, cai por terra a doutrina panteísta, né, do panteísmo, onde eles definem que Deus é a natureza é Deus. Deus não é a natureza foi criada por Deus para glorificar a Deus, porque ele que criou tudo, e tudo que ele criou pertence a ele. Então, Deus é o criador de tudo. Não existe esse negócio de mãe natureza, né? De mãe natureza. Não, Deus é o criador da natureza, tá bom? Vamos adiante. Natureza dos anjos. Seres criados e finitos, que os anjos possuem igualmente apenas uma natureza.
Aqui, amados irmãos, esta palavra eu grifei aqui, coloquei com outra a letra maior, para fazer um pequeno comentário. Não sei o que aconteceu aqui com o comentarista da nossa lição, mas eu confesso que não entendi ou não concordo com esta parte, quando diz que os anjos são seres criados finitos. Por que finito? Não, os anjos são infinitos, porque finitos é algo que tem fim. E se tem fim, morre, e os anjos não morrem. Vamos falar isso mais na frente, tá bom? Então, acredito que aqui seria a palavra infinito, e eu acho que ficou apenas com erro de digitação. Creio eu que foi isso. Eles possuem uma natureza, isto é verdade. Então, os anjos estão aí, criados por Deus, e possuem uma natureza. Também vai dizer que os anjos, eles são descritos como espíritos, tá? Eles são espíritos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E diferentemente de nós, seres humanos, eles diferente de nós, seres humanos, não se reproduzem através do sexo, ou eles não se reproduzem de maneira alguma, tá? Os anjos não se reproduzem. O Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36, diz que eles não dão em casamentos, não se produzem e não se dão em casamento. Quando foi ele questionado lá sobre os anjos, tá bom? Então vamos adiante. São corpos angelicais e espiritual, né? Corpos angelicais e espiritual, tá? Então os anjos, está aqui nesta imagem, são corpos espiritual e angelicais. A natureza dos homens, tá? Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, né? Dupla. E aqui nós vamos estar falando sobre a materialidade e a imaterialidade do homem, né? Que é a parte física, que é o corpo, né? Aqui nós temos a natureza do ser humano, a parte física, o corpo humano, o corpo, tá? Esta é a parte física, palpável, aquilo que conseguimos ver. E existe a parte espiritual, né? A outra parte é a espiritual, onde aqui está contida a alma e o espírito. Quando é o assunto do nosso textuário de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Né? Esta parte aqui se encontra, a alma e o espírito se encontra, né, na mente do homem. Né? Ela está entrelaçada aqui, onde está, né, principalmente a alma, né, se encontra aqui na mente do homem. Nós vamos estar falando sobre isso, a parte espiritual. Nós vamos estar falando já sobre este assunto. Tá bom? Vamos adiante. Para viver neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa, né? Para vivermos neste mundo, necessitamos. Há uma necessidade da natureza completa. Tá? Aqui nós temos a natureza completa, corpo, alma e espírito. Né? Corpo, alma e espírito. Onde o corpo se encontra a parte da matéria, materialidade. O homem exterior se encontra aqui no corpo. A parte da alma e o espírito, que forma o corpo, se encontra a imaterialidade, onde não é palpável, onde eu não consigo tocar, eu não consigo pegar, eu não consigo ver. E o que acontece aqui? Aqui o que acontece eu consigo sentir. Quando o corpo fica doente, então eu entristeço essas duas partes. Né? Eu fico moribundo, a alma fica triste. Quando eu peco no corpo, eu entristeço aqui a alma, o processo de culpa, e afeta o espírito. Por isso que dificulta o meu contato com Deus.
Então o homem é contido destas três partes, que é a necessidade, a necessária para a composição do ser humano, né? Se uma apartar-se da outra, morrem. Então, se apartar da outra, morrem. E aqui nós vamos entender e explicar quando é que uma se separa da outra, tá bom? Vamos adiante. No livro do Reis, no capítulo de número 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 21 ao 22, diz assim, ó: Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Então aqui está mostrando, né, esta parte aqui que nós falamos, essa parte aqui que nós acabamos de falar. O menino, ele estava no corpo, então ele morre. Ele morreu, conhecemos essa passagem, ele morre. Quando ele morre, quando fala que tornar, então quer dizer que houve uma separação da alma e do espírito. Então quando ele vem, acontece aqui, ó, o Elias, ele ora a Deus e ele roga que a alma do menino torne, ou seja, venha novamente. Existe aqui uma ideia que houve uma separação. Então, nessa separação, ele morre. E quando ele ora, que aí a alma volta, então ela junta novamente. Então ela junta-se ao corpo. E ele reviveu. Então aqui essa explicação é só para nós entendermos aqui o que é uma, o que é a outra e quando é que uma se separa da outra. Tá? Muito bem. Tópico 2. Tópico 2. As características do corpo humano. 3 subtópicos dividem esse tópico. Vamos falar da materialidade, né? Já fizemos alguns comentários, mas nós vamos estar falando aqui mais um pouco. A visibilidade e tangibilidade, vamos entender o que é isso, e a mortalidade. Tá? Materialidade. Ao contrário dos anjos, que são seres espirituais criados de uma só vez pela palavra divina, então eles foram criados de uma só vez e não reproduzem. Existe uma quantidade de anjos e não aumenta e nem diminuem, e porque eles não morrem. Então, ao contrário dele, o homem é um ser material e físico, tá? Veio a vida a partir de uma matéria, né, já existente. Qual foi essa matéria já existente? A terra. Então, nós vemos lá que Deus formou o homem do pó da terra, né? E ele assopra nas narinas e o homem, né? E o homem tenha vida. Formou Adão, o primeiro genitor da humanidade do pó de nosso planeta. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, ao contrário, né? Quando fala da materialidade, está falando da formação ao contrário dos anjos, que é um ser espiritual criado de uma vez só, o homem não. Foi criado um homem, né? Deus criou de uma matéria que ele mesmo fez, a matéria existente, e foi dado vida para este homem. Tá? Então está aqui, nesta imagem, a criação. Né? E Deus sopra nas narinas, né? O próprio Deus criou, sopra nas narinas, e o homem recebe a vida. O mesmo podemos dizer de Eva, que provinha do homem, possui a mesma substância a mesma substância de Adão. Né? Nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, que a Bíblia não fala, não está clara que Deus soprou nas narinas de Eva,
mas é a realidade que Deus fez o mesmo procedimento, o mesmo processo com Eva, soprando nas narinas e dando fôlego de vida para Eva também. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28, está aqui nesta imagem, o sistema reprodutor humano, tá? Está aqui o sistema reprodutor humano, que é um processo divino. É um processo divino. E aqui, amados, nós vemos aqui que nesse sistema reprodutor nós temos aqui uma maneira, né, de haver reprodução humana, de ser o homem constituir família, né? Sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, onde o sistema reprodutor masculino vem a produção de gametas, que são os espermatozoides. Não é o caso aqui de colocarmos um aparelho reprodutor, tá? Na hora que eu estava elaborando esta aula, eu não vi a necessidade, mas trouxe aqui só um entendimento para que nós venhamos comentar a respeito do sistema que nós vimos hoje, né? As pessoas denigrindo ou tentando denigrir a imagem do ser humano, né, que Deus criou, né? E aqui tem o sistema da reprodução feminina. O que acontece? A liberação dos espermatozoides, a mulher ela também tem uma produção de gametas, que é os ovários, né? Produção de hormônios, e pela nutrição e acomodação do feto até o seu crescimento, né? E aí, depois desse processo, a mulher, né, agora ela está grávida, ela gerou vidas, e aí, a partir daí, começa o ciclo da vida daquele feto. Agora ele já não é mais feto, e sim uma criança, um ser humano. E aqui cai por terra algumas ideologias, né, de famílias, algumas ideologias do processo de criação, né, onde tem aí, não vou entrar em detalhe, mas nós vemos aí na sociedade outras maneiras das pessoas dizerem ou querer construir família. Família se constrói através de masculino e feminino, homem e mulher, macho e fêmea. Não tem outra maneira de construir família ou de haver o processo da reprodução humana, porque é através desse processo aqui da reprodução humana que começa a existir um lar, uma família. Muito bem. Ou melhor, um lar é uma coisa, né, a partir daí existe família, né? Pois é, muito bem, vamos adiante. Visibilidade e tangibilidade. O que é isso? Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado, tá? Visibilidade e tangibilidade. Então, o corpo, uma matéria, assim o homem pode ser tocado, e esta é a parte física, né? Esta é a parte material, a parte física, tocável, né? Aqui está uma mão recebendo algo aqui, então toca, a pessoa sente. Então isso aqui é a parte visível, tangível, a parte que é tocado, que a pessoa consegue entender, consegue receber, consegue ver, né? Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência de sua ressurreição física, né? João capítulo de número
20, versículo 27. Né, quando ele apresenta lá para os seus discípulos, né, eles precisou ver. Então aqui nós estamos mostrando aqui o discípulo incrédulo só veio a crer, ou a convencer da verdade, depois de ter visto e tocado nas feridas do Cordeiro de Deus. Então, a incredulidade levou ele a precisar tocar. Então, ele precisou do processo da visibilidade, de ver, e tangibilidade, tocar, para assim crer no que tinha sido falado para ele. E a mortalidade? O que é a mortalidade? Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se esse fosse o pecado, se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Grifei aqui esta palavra e coloquei em outra cor de letra, outra cor na letra. Vou ler todo o texto e depois nós vamos comentar alguma coisa que eu não sei se concordei muito, mas vou fazer o meu comentário. Deus criou, continuando a leitura, Deus criou o nosso livre-arbítrio, que é a causa do bem e do mal. Essa parte aqui não está na lição, tá? Então, está aqui mais uma imagem do homem que Deus criou. E aqui tem algumas ramificações, algumas entradas. E aqui está o livre-arbítrio do homem. Então, continuando a leitura, também essa parte não está. Há dois tipos de males: os naturais e os morais. Males, dois tipos de males. Dois tipos de males: os naturais e os morais. Os naturais são os provocados pela natureza. Mal natural são provocados pela natureza. Os morais são provenientes do nosso livre-arbítrio. Então, se isso é verdade, e porque Deus criou o homem e deu livre-arbítrio, e ele também criou o homem, e lá no Éden houve esta escolha, embora foi enganado, o homem que ele criou, a mulher que ele criou, foi enganada, mas ela teve esse livre-arbítrio. Então, esta parte aqui do comentarista, eu mais ou menos não concordei muito quando ele fala que se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Por quê? Porque não tinha possibilidade dele continuar sem pecar, por causa do livre-arbítrio. Essa possibilidade, Deus já tinha criado desde o princípio a providência, quando diz que o verbo, no princípio era o verbo, então o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então esta providência foi criada lá no princípio para resgatar, para dar esse resgate, este homem que ia pecar, que ia ter o livre-arbítrio, ia pecar. Deus criou também o homem, Deus sabia que o homem ia passar por esse processo e Deus também já tinha o resgate para este homem. Tá bom? Continuando aqui. Mas por causa da sua desobediência morreram. E o salário do pecado é a morte. Então eles desobedeceram e eles morreram. Qual foi a sua morte? Espiritual. A morte espiritual. O apóstolo Paulo assim, o apóstolo Paulo ensina, porém que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal reveste-se de imortalidade. Tá? 1 Coríntios 15, 53 e 54. O homem, portanto, foi criado imortal.
O homem foi criado imortal, para não morrer. Isso é verdade. Só que o pecado levou o homem à morte. Esta morte pode ser física, mas esta morte é uma morte espiritual. Ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado, pois o caso não houvesse pecado, não existiu esse caso, não houvesse, porque o pecado foi dado lá no livre-arbítrio. Mas, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já da vida eterna. Sim, aqui está a providência, né? Quando fala que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. A palavra. Esta é a palavra. Aqui está a providência para todo aquele que nele crê, será salvo, né? Conforme está escrito no livro do João, capítulo de número 3, versículo 16, fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? No capítulo de número 3, versículo 15, fala que aquele que crê tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer nisso depende da nossa eternidade. Então, para nós crermos, isso depende da nossa eternidade. Tá? Então, aqui nós temos, acabamos de passar por esse, aqui está o nosso terceiro tópico, o nosso segundo tópico e a nossa primeira parte da nossa aula. Em seguida, nós vamos estar ministrando a segunda parte. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a nossa segunda parte, em nome de Jesus.